Bem, na sequência, a última apresentação mais institucional, vamos assim chamar, é exatamente o Conselho de Consumidor, que fará também uso da palavra, dispõe também de até 20 minutos para fazê-lo. A senhora Rosimeire, que é presidente do Conselho, fará uso da palavra. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Saudar o nosso querido diretor ouvidor, que foi um dos primeiros com quem nós travamos conhecimento lá na ANEEL, em nome do Conselho de Consumidores aqui da área de concessão da Enersul. Saudar o doutor Ailton Rodrigues, diretor de normalização e fiscalização aqui da GEPAM, e os nossos especialistas, o Alisson e o Hermano, que nos recebeu lá, nos colocou a par de todas essas discussões e dessa intruncada, né, meta a ser perseguida por nós consumidores. Bem, eu fiz uma explanação por escrito. Em alguns momentos eu vou fazer uma reflexão com os senhores, mas eu achei por bem fazer por escrito para protocolar aqui nesse momento para a ANEEL, para que já, além das contribuições que nós vamos respeitar o procedimento, que o prazo de final é amanhã, que esse documento já compõe aqui o processo. Bom, em nome do Conselho de Consumidores da área de concessão Enersul, nessa sessão presencial do processo de audiência pública, com vistas a colher subsídios para a definição do índice que reposicionará o patamar da tarifa de energia elétrica praticada pela concessionária Enersul. Inicialmente, salientar que estamos cumprindo com o nosso papel regulatório na defesa de um dos pilares do modelo do setor elétrico, que é a modicidade tarifária. Para nós, isso interessa. Interessa a qualidade, mas interessa saber qual o preço nós vamos pagar por essa qualidade. O ponto nodal que nos legitima para essa representação é principalmente o artigo 1º da Constituição de 88, que coloca a cidadania como um dos fundamentos basilares da República Federativa do Brasil e que se constitui hoje no que nós dioturnamente falamos, que é o Estado Democrático de Direito. Assim, fica estabelecida a participação dos cidadãos nos processos de elaboração das políticas públicas do Estado, consubstanciando no controle social. A ideia de controle social nasce na década de 80, juntamente com a Constituição Cidadã, refletindo a mobilização popular na busca de uma aproximação entre sociedade e Estado. O que é que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Eu estou representando os 800, os CES, que o Dr. Kelman acabou de representar, 74 municípios e todas as classes que o compõem, que são as principais. E aí, nesse sentido, a lei que nos fez nascer, a 8.631, em 93, determinou no seu artigo 13 que as concessionárias de serviço público criassem, no âmbito da sua área de concessão, os conselhos de consumidor, de caráter consultivo, voltado para a orientação, análise e avaliação das questões ligadas ao fornecimento, tarifas e adequação dos serviços prestados ao consumidor. Nós somos consultivos para a concessionária. A concessionária consulta o conselho, mas para a sociedade nós somos um elo e um vetor da maior importância. A sociedade não quer, ela quer que o conselho opine, e o conselho está fazendo esse serviço de forma segura. Tecnicamente, isso é imprescindível. Aí a ANEEL foi incumbida, né, por um decreto no papel de estimular a organização dos conselhos de consumidores, e para esse fim editou a resolução 138, estabelecendo quais são as condições gerais para a organização desse conselho. Já não era boa, nós em 2002 já entramos com um processo de revisão que culminou efetivamente com a reavaliação da norma, da resolução, no dia 27 de setembro, agora de 2011. O que é que ficou estabelecido? Que esse conselho deveria, de fato, representar os anseios da sociedade. E nos incumbiu ali de realizar uma audiência pública, que assim foi feita o ano passado, em junho, na UNAES. Recebemos a presença aqui de um nome
muito forte, que é o Dr. Salles, que é do Grupo Acende Brasil, que veio falar sobre esse assunto. E o que a gente gosta muito é que não é um assunto que a sociedade sul-mato-grossense desconheça. Nós vivemos desde 2007 pautando fortemente o entendimento do sul-mato-grossense acerca das questões. Então, hoje, você pode perguntar para a dona Mariazinha, né, a nossa querida dona de casa lá, que ela entende como aquela senhora. O filme institucional da ANEEL não conta uma mentira para o sul-mato-grossense, né? Porque você fala assim, nossa, como aquela mulher fala esses termos técnicos, ela sabe? Não, porque ela foi na audiência da ANEEL. Mas só vir na audiência da ANEEL não é o suficiente. Então, desde 2007, nós, Conselho de Consumidores, todos os órgãos importantes, sociedade civil organizada, poder público, têm pautado a questão da energia no Mato Grosso do Sul. Bom, então, assim, o processo de revisão tarifária periódica é um momento singular nas discussões que ocorrem dentro do ambiente regulado de prestação de serviço e fornecimento de energia elétrica e, portanto, possui esse rito próprio. Disse que, por fim, depois da audiência pública, só para fazer menção quem são os atores dentro do Conselho, que foram eleitos a partir da realização dessa audiência em 2012, Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul, que eu sou a representante, a Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul, a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a Associação Brasileira de Cidadania e do Consumidor de Mato Grosso do Sul e a Secretaria de Estado de Governo. Complementam ainda esse nosso conselho dois importantes organismos. O Ministério Público, aqui na pessoa, eu não posso deixar de citar, que é uma grande aproximação com o Ministério Público, é o Dr. Fabrício, e o nosso querido Dr. Alexandre, que tem dado esse apoio, trazendo as questões que são colocadas lá no PROCON, a conhecimento, alevando um canal importante e que a direção da área de concessão saiba quais são os anseios da população, o que é que ela está reclamando nesse momento. Bom, nós participamos de todas as etapas que consolidaram as regras que ora estão sendo aplicadas e, portanto, nós nos sentimos confortáveis em discuti-la, tecnicamente segura e politicamente independente. Essa é a função do Conselho. E aí nós queremos externar a nossa posição na defesa, novamente, da modicidade tarifária. Bom, ao longo do segundo ciclo de revisão tarifária, que também foi mencionado aqui, parece que a gente combinou, né, a gente está no mesmo circuito de energia, eu faço menção ao segundo ciclo de revisão tarifária, que as duras penas, né, no Conselho de Consumidores, infelizmente não foi ouvido. Nós tínhamos uma devolução para ser feita, foi feita de forma de congelamento, e o Conselho tem esse hábito de protocolar documentos para a ANEEL. E lá atrás a gente protocolou, olha, daqui a 3 anos nós vamos ter um resultado. E nós tivemos cerca de 18% de efeito chicote a ser pago por todos os consumidores nesse processo. 3 anos de congelamento, a devolução de 190 milhões para os consumidores, como deve ser, e como a ANEEL se propôs, mas, enfim, depois nós tivemos que reposicionar e pagar tudo de uma vez só. Tá? Bom, entendemos a dificuldade na ótica do regulador, porém, nos mantemos firmes. Nós estamos aqui nos nossos propósitos abertos, estamos falando, estamos protocolando, para que depois fale assim, poxa, o Conselho de Consumidores não se manifestou. Nós nos unimos, nossas forças dentro do Conselho, os segmentos importantes de Mato Grosso do Sul, a pecuária que desponta, a indústria. Vocês viram o número maravilhoso da Federação do Comércio? 10,1, senhores, o mais alto. Nós alavancamos esse Estado e queremos, sim, que algumas coisas sejam feitas para o bem desse Estado. Bom, nosso processo de revisão tarifária possui uma importante singularidade nesse momento. Não temos a iniciativa privada como agente interessado nesse processo, mas sim a presença do Estado. Eu dizia isso para o Dr. Gerson. Olha, aqui eu estou com o poder concedente sentado à mesa, sendo ouvido. E do outro lado, o agente regulador. Que momento maravilhoso. Não queremos olhar para o passado, o que desembocou para a intervenção, mas nós queremos olhar para frente, né? Bom, o regulador da prestação de serviço de distribuição de energia está conosco, né, ao nosso lado, e o doutor, né, Gerson Kemp,
é detentor, que é representante da União, e a União, por que ele está aqui? Porque a União é detentora da competência em explorar os serviços e instalações de energia elétrica. Infere-se daí que nossas postulações e contribuições nesse terceiro ciclo de revisão tarifária têm um papel especial, que é o de preparar a área de concessão, de corrigir ou sanear eventuais incongruências na execução do serviço, vislumbrando nossas potencialidades e o desenvolvimento que todos os setores produtivos e a população almejam, sem eventuais vícios de interesses privados. É o que o senhor disse. O lucro, efetivamente, é pelo serviço prestado. Então, isso é importante, esse momento é singular para Mato Grosso do Sul. Aquele controlador que aqui se instalar, com certeza, contará com o apoio desse Conselho de Consumidores e com a transparência de nossas ações. Atitudes essas que já foram reconhecidas neste processo de intervenção. Com efeito, Mato Grosso do Sul está em um momento de crescimento sustentável, refletindo no interesse de importantes indústrias em se estabelecerem no Estado. Entretanto, há que se ter segurança em um dos principais, senão o principal insumo de produção, a energia elétrica. A continuidade desse crescimento recai sobre a disponibilidade de energia a um custo acessível para que as metas sejam atingidas, e para isso precisamos de investimentos que assegurem a infraestrutura do fornecimento de energia elétrica. Neste momento, temos a 14ª tarifa industrial mais cara do país. Porém, tememos pelo que se avizinha em função dos custos alocados na estrutura tarifária e que preliminarmente aponta para um aumento de 2% para a modalidade mais característica desse setor. Queremos deixar esse ponto já alinhavado. Um outro ponto que queremos trazer à tona é o horário a ser considerado como ponta no sistema atendido pela Enersul. Hoje, tem-se como horário de ponta o período entre 17h30 e 29 minutos. Entretanto, havia uma concessão para o poder público, para quem o período era considerado de 18 a 20 horas e 59 minutos. Tal condição já foi reconhecida pelo regulador como irregular e será mantido um horário único para todas as classes. Então, nós já fizemos um movimento, nós já fizemos uma audiência pública anterior a essa, doutor Rufino, trazendo a classe comercial para discutir isso. Nós vamos apresentar o trabalho em falas posteriores de nossos colaboradores, e aí nós queremos postular que, nesse rumo que se avizinha 2013, 2018, a nossa concessão tem esse horário de ponta das 18 a 20 horas e 59 minutos. No entendimento do regulador, por meio da nota técnica 27/2013 da SRE-SRD, observamos que, analisando as curvas de carga, entre aspas, verifica-se que ambas as soluções são passíveis, tanto de 18 como de 17h30. Então, nós fizemos esse trabalho, vamos apresentar daqui a pouco, e assim entendemos que, em face das mudanças previstas na Resolução 414/2010, para os clientes da alta tensão convencional, tipicamente indústria e comércio, além do próprio poder público, o horário de ponta a ser considerado poderá elevar o custo da energia para tais consumidores, que, não sejamos ingênuos, refletirá de forma indireta nos custos de bens e serviços prestados e, por consequência, custo maior para nós, consumidores em geral. Nunca esqueçamos que estamos aqui habitando esse maravilhoso estado do Centro-Oeste, que recebe o senhor, recebe sua equipe, mas aqui nós somos consumidores, independente de se nós somos donos de uma indústria ou se somos comerciantes. Ao final, nós chegamos em casa e nós pagamos essa conta por fim. Não podemos nos esquecer também que um dos objetivos do preço diferenciado para esse horário de ponta é o de estimular a redução de consumo em momento crítico para o sistema. Portanto, quanto maior for a energia consumida nesse momento, maiores são as possibilidades de redução. Assim, temos mais um motivo para estabelecer o horário para o período de 18 a 20h59, pois nessa condição, de acordo com a curva de carga do sistema atendido pela Enersul,
há consumo de energia de cerca de 120 megawatts a mais do que o período inicialmente proposto pela concessionária. Também nos preocupamos com a qualidade do serviço prestado nesse processo, representado pelos indicadores que o Hermano trouxe aqui para nós, de DEC e FEC, cujo significado já nos soa familiar após tantas discussões. Foi muito difícil entrar na cabeça do consumidor que é isso, como isso se dirige, e é nesse sentido que nas métricas e nas fórmulas feitas agora para o terceiro ciclo de revisão tarifária, o consumidor tem efetivamente a possibilidade de contribuir fortemente. Aí nós queremos divergir do trabalho feito, apresentado, dos documentos colocados à disposição dos consumidores. Divergimos da rota proposta para o DEC por entendermos que não está aderente com o histórico dos últimos 14 anos, chancelados pelo próprio regulador, e para isso encaminhamos nossos fundamentos que justificam nossa posição. Nós fizemos o cálculo e os números não apontam para aquele trabalho específico apresentado aqui nos slides pela Superintendência de Distribuição de Regulação. Entretanto, os agrupamentos dos subconjuntos, aliados à justificativa aplicadas àqueles considerados atípicos, nos traz a preocupação com as necessidades por investimentos prudentes para atingi-los e seus reflexos na tarifa. O setor residencial paga hoje a 6ª tarifa mais cara do país, e os recentes apagões na área de concessão da Enersul podem ser um forte indicativo de acanhados investimentos. Isso é o passado, mas a gente não pode deixar de registrar. Esperamos um futuro melhor até 2018. Também não podemos olvidar dos esforços dispendidos pelo governo brasileiro em minimizar os efeitos da tarifa nas diversas classes produtivas. Porém, temos que tentar desfrutar dessas deduções com parcimônia. Que bonito, né? Janeiro, 24 de janeiro, nós temos um reflexo para o consumidor médio de 18. E agora nós estamos aqui discutindo e temos mais 30 dias para discutir, para fechar esse sentimento e bater a nossa tarifa em menos 3,67. Mas nós não estamos vendados, né, como a nossa deusa lá da justiça, aos efeitos da lei, de que de fato proporcionou uma redução na tarifa de energia elétrica no país. Porém, esse evento não foi único em um setor dinâmico como o setor elétrico brasileiro. E o uso da energia das termoelétricas certamente afetará a tarifa em um horizonte muito próximo. A teoria pregava que as medidas que levaram à redução da tarifa em janeiro passado não causariam impacto nenhum para a concessionária. Porém, o constante despacho das térmicas, a depender do momento em que ocorrerá um processo de mudança de tarifa, que não seja o extraordinário, poderá comprometer o fluxo de caixa da concessionária e, por consequência, sua capacidade em realizar os investimentos necessários. Esperamos toda a atenção da ANEEL e do poder concedente, aqui representado pelo interventor, para que esses efeitos, para que a atenção seja dada. Todo o Brasil está preocupado com esses efeitos, mas a gente tem a possibilidade de falar aqui nessa audiência pública. Então, nós queremos que seja olhado aí com olhos de lince pela ANEEL essas questões que se avizinham. Bom, nesse desiderato, mas não menos preocupante, resta-nos discutir a questão das perdas não técnicas. Entendemos a dinâmica proposta pela regra do terceiro ciclo, porém, nos preocupa os limites estabelecidos em face do valor histórico já cumprido pela concessionária, encerramento da metodologia com 4,74, partindo do melhor histórico de 19,94, conforme reconhecido pela própria agência. A gente faz aqui um coro com a concessionária, porque nós estamos preocupados. Pensamos, entendemos e cremos haver um sério risco
aos investimentos que serão necessários para atingir uma meta tão ousada e que poderá refletir na tarifa, pois certamente serão considerados como investimentos prudentes e repassados aos consumidores, embora haja uma manifestação inconteste da ANEEL em desvincular esse custo da tarifa e, por força metodológica, haverá o repasse dos mesmos para a empresa. Isso está num parágrafo, estou reproduzindo um parágrafo do voto do relator. Tá? Então, assim, hoje eu já confidenciava essa preocupação com o doutor Romeu. Ele falou assim, falei, doutor, se chegar lá a Enersul e apresentar para o senhor um gasto para cumprir essa meta, metodologicamente o senhor vai considerar prudente? Pô, claro, ele vai me justificar e não sei o quê. E o que acontece quando se considera investimentos prudentes? Ele falou, Rose, vai para a tarifa, por favor. Né? Dr. Kelmo disse que participou no início, nós amadurecemos muito no nosso conselho para dizer, era fácil a gente dizer assim, poxa, ótimo, farce, a empresa vai pagar, mas nós sabemos que a metodologia não suporta isso, não é assim. Né? Não é assim. Se você chegar lá e comprovar que você fez isso para o bem do povo sul-mato-grossense, ótimo, eu vou reconhecer, mas isso tudo vai ser dividido. Então, tudo que a gente conseguiu ao longo de esforço, como o senhor disse, o governo federal está despendendo valores para suportar a revisão extraordinária. Como que a gente perde isso ali para frente, num universo até 2018? Isso nos preocupa e nós queremos deixar, enfim, patenteado essa questão. Por fim, gostaríamos de ponderar em como seria o cotidiano do século XXI, em casa ou no trabalho, sem computadores, telefone, celulares e uma infinidade de outros equipamentos digitais ou eletrônicos. Difícil imaginar a própria vida sem pequenas coisas simples como andar por uma rua iluminada, subir ao 14º andar do elevador, tocar a campainha, entrar em casa e acender as luzes, ligar a televisão ou ouvir um som para descansar. Essas ações denotam a revolução no nosso modo de vida com a introdução do uso da energia elétrica. Cabe a todos nós, das diversas classes de consumo, usar racionalmente esse bem e contribuir com a eficiência energética em cada unidade consumidora. E já ultrapassei os meus 3 minutos, mas dizer que no Mato Grosso do Sul a gente tem um projeto que nós conseguimos seduzir o Dr. Kelmo a participar de nossos momentos ali, que chama-se ABC da Energia, e que a gente está tentando agora instruir os nossos alunos do ensino fundamental. O nosso universo é chegar a 140 mil crianças do ensino no estado e do ensino na capital, com os primeiros passos que é o ABC da Energia. Trazer para essa criança essa questão da sustentabilidade, do uso racional e da segurança. Nós queremos bater fortemente para ajudar a concessionária na questão das perdas não técnicas. E nós queremos usar a nossa criança, aquela que a sua consciência está sendo construída. Muito obrigada pelo espaço concedido à Sociedade Sul Mato Grossense por meio do Conselho de Consumidores.